Saudade de casa. Esse é o sentimento que nós cristãos precisamos ter diariamente. Saudade de casa. Nós somos forasteiros nessa terra. Este lugar onde nós temos uma missão sublime, deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Ide, pregai o Evangelho. Precisamos estar atentos. O dia do Senhor está perto. Aleluias. O dia do Senhor está perto. Infelizmente para nós, durante esse período de pandemia, muitos já encontraram o papai. Aleluias. Muitos já estão no lar com o Senhor Deus. Muitos. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui e não estamos por nós. Nós não estamos aqui pela nossa força. Se nós estamos aqui neste lugar firmes, é por causa da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Aleluias! Muitos já encontraram o Senhor, e glória a Deus, porque eles estão nos braços do Pai. Mas os braços do Pai podem ser sentidos também aqui neste lugar. A palavra de Deus nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Então nós podemos sentir o calor, o carinho dos braços do Pai sobre as nossas vidas. Sinta o toque do Senhor Jesus na sua vida essa noite. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Convido os irmãos e as irmãs para abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Hoje foi dia dos Salmos, pastor. Stephanie pregou Salmos. Também quero convidar os irmãos. Livro de Salmos, de número 103. Vamos hoje falar sobre a misericórdia de Deus. Salmo 103, vamos ler alguns versículos. Salmo de Davi. Todos acharam? Amém? Vamos ler então. Verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Versos 8 em diante. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Versos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Versos 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade
sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amados irmãos, quando lemos esse texto e vemos quem é o autor desse texto, nós paramos um pouco para refletir. Porque quando nós lemos um texto das Sagradas Escrituras e mostra uma pessoa falando, orientando e dizendo palavras como o verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Nós pensamos em nós, na nossa pequenez, o como nós não somos merecedores da misericórdia de Deus. E quando olhamos o escritor desse texto e vemos Davi, nós paramos para pensar e nos lembramos que a palavra de Deus nos diz que Davi era segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E muitas vezes nós pensamos e falamos, quando falamos em Davi, nós dizemos, ele era segundo o coração de Deus, e lembramos das suas vitórias contra os filisteus, lembramos da sua vitória contra o gigante Golias, dele entrando na cidade e sendo aclamado pelas mulheres daquele lugar. Davi em toda a sua glória de rei. Mas este homem, Davi, que era segundo o coração de Deus, era um homem falho e pecador, como eu e você. Ele não era um super-homem, ele não era um ser extraordinário que surgiu na terra. Afinal, o único que passou nessa terra sem pecado foi Jesus Cristo. Ninguém, nenhum de nós podemos pensar que somos mais ou menos que alguém por conta de estar aqui neste lugar. Porque quando vemos a palavra de Deus, nós nos deparamos com pessoas falhas, com pessoas que erravam. E Davi, se nós vermos toda a sua biografia, nós vamos ver que Davi errou várias e várias vezes. Mas a grande diferença de Davi, o que o faz ser segundo o coração de Deus, não estava no seu pecado. Davi era segundo o coração de Deus porque ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia a sua pequenez, ele sabia que não era nada perante a presença de Deus. Porque quando nós vemos na história que a Bíblia nos conta, várias e várias vezes que ele vem a caíram em pecado, mais do que rapidamente ele se derrama perante a presença de Deus pedindo perdão, porque ele sabe que ele é pequeno, porque ele sabe que mesmo com toda a pompa do seu reinado, ele era pó. Apesar de toda a grandeza do seu reino, das suas conquistas, das suas vitórias em batalhas, ele sabia que quem vencia não era ele, mas era Deus na vida dele. Aleluias! O que eu quero dizer com isso é que se não é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós somos apenas pecadores. Se não é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós somos apenas pecadores. E quando nós entramos na palavra de Deus, no Salmo 1, verso 1 e 2, nós vemos aqui que o salmista Davi, ele adora a Deus por sua grandeza,
e nos recorda que precisamos lembrar de todos os benefícios dele. Veja que no verso 2 ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quantas vezes nós paramos no nosso dia para agradecer a Deus, simplesmente pelo alimento na nossa mesa? Quantas vezes nós paramos para agradecer a Deus por ter uma água potável saindo da nossa torneira, para termos o que se alimentar, por termos uma roupa para nos vestir, por termos um teto, nem que seja alugado, mas que tenhamos um teto para estar morando? Quantas vezes nós paramos no nosso dia para dizer: obrigado, Senhor, por todos os teus benefícios na minha vida? Quantas vezes nós paramos para agradecer a Deus por ter entregado o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas? Será que nós somos gratos? Será que realmente nós somos gratos a Deus? E é nesse verso que eu vejo a diferença de quem é segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele nos mostra aqui em seu salmo, que nós precisamos adorar a Deus, bendizer a Deus, primeiramente pela sua grandeza e por tudo que Ele faz por nós. E não são poucas coisas o que Deus faz por nós. Às vezes nós esperamos que para que Deus tenha feito algo por nós seja um grande milagre, uma grande mudança, mas quando na verdade nós estávamos fadados a estarmos no lodo do pecado, quando nós estávamos condenados à morte por conta do nosso pecado, mas por meio do sangue de Jesus nós estamos livres de todo o pecado e da morte. Aleluias! Bendiga o nome do Senhor, agradeça ao Senhor pela sua vida. No verso 13 ele nos diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele, o Senhor, é quem perdoa. Veja, em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, a misericórdia de Deus por nós foi tão grande, que Ele entregou o seu próprio Filho, Mateus. Ele entregou o seu próprio Filho para ser sacrificado pelas nossas vidas. Por meio da cruz do Calvário nós somos livres de todo o pecado. Aleluias! A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo de número 8: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluias! Jesus, 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 aleluias! No verso 4 diz: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Amados, como eu já bem disse, nós estávamos destinados à morte eterna, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos remidos, recebendo tudo isso não por mérito, mas por graça e misericórdia dele. E isso é um ponto que nós precisamos entender. Infelizmente vivemos um tempo que se vive um evangelho pelagiano, um evangelho que eu tenho que conquistar o céu. Amados, que poder eu tenho para remir os meus próprios pecados? Se não é a graça de Deus sobre a nossa vida, nós vamos pecar e pecar e pecar. Mas é por meio da graça do Senhor que nós temos a consciência de que estamos no erro e nos rendemos aos pés da cruz.
aleluias. Se não fosse por Ele, nós estávamos mortos, mas é por meio de Jesus que nós temos vida, e vida com abundância. Nós vencemos o pecado, meus irmãos, vencemos por meio de Jesus. É só Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos ser lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós batalhamos o bom combate dia após dia. Muitas vezes as nossas vestes estão manchadas, sofridas, mas nós vemos lá a palavra de Deus em Apocalipse que diz que nós estaremos no céu com as nossas vestes lavadas do sangue do Cordeiro. Veja que não fomos nós que lavamos nossas vestes, mas é Deus, por meio de Jesus, que fez com que nós pudéssemos ter a possibilidade de estar perante a sua presença. No verso 5 nos diz: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amados, quando eu falo em fartura, normalmente já nos vem à mente o pensamento de bens, dinheiro, casas, campo. Mas a fartura no reino de Deus não é isso, irmãos. Não é isso. Não são coisas materiais. Mas pense você, nesses momentos que nós estamos vivenciando agora, momentos de turbulência, como bem disse o pastor, hoje o mundo está virado de cabeça para baixo, se procurando uma resposta, o mundo procurando solução para um problema, todos em desespero, todos em dor, em sofrimento. E nós sim passamos também por dor e sofrimento. O mesmo sol que está sobre nós está também sobre os ímpios. Aleluias. Só que tem uma diferença, que nós temos a paz de Deus no nosso coração. Quando está lá o mar revolto, Jesus está no nosso barco nos dizendo: calma, calma, eu estou contigo, eu estou aqui para te trazer paz, eu sou o príncipe da paz, aleluias, eu sou o príncipe da paz. Calma o teu coração, essa dor vai passar. Tenho preparado para você um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá angústia. Calma, calma. Essa paz que nós temos em Jesus, essa paz que nós temos é a maior fartura que a humanidade pode ter, e muitas vezes não tem porque não quer Jesus. E é por isso que eu disse no início que nós temos uma responsabilidade de ir e pregar o Evangelho, porque nós não podemos ser egoístas e querer essa paz só para nós, mas nós precisamos propagar essa paz, que é o Evangelho do Senhor Jesus, que precisa ser levado a todas as nações. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Versos 8 a 11, diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Vivemos tempos que pessoas vivem amarguradas, acreditando numa sofisma, num erro, numa heresia chamada maldição hereditária. Muitas pessoas acreditam que por causa de erros dos seus antepassados, eles estão passando hoje por problemas. Amados, a palavra de Deus nos mostra, nos versos que acabei de ler, que o Senhor Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Cada pessoa
vive os seus dias. Como aqui a palavra de Deus nos mostra em relação aos pecados, se Deus fosse nos punir por cada pecado que cometemos, nós já estávamos mortos. Mas isso não acontece por conta do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos redime de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Toda maldição, toda palavra de morte foi rompida lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, o sangue carmesim que foi derramado naquela cruz, quebrou todas as maldições, quebrou todo o mal, e por meio do seu sangue nós somos libertos. Aleluias! Não deixem lhe enganar. Toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Deus conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece as intenções dos nossos corações, e Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós erramos, e isso é fato quando vemos nos versos 13 e 14, o texto diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amados, é importante salientar que diz que o Senhor se compadece dos que o temem, dos que o temem. Esse texto não diz se compadece daqueles sem pecado. A gente é falho, irmãos, e eu não estou aqui dizendo que nós somos permissivos para pecar e errar, não é isso. Eu só estou querendo dizer que muitas vezes nós fomos criados num sistema que nos ensinou que nós já estamos o tempo inteiro em pecado, e nós temos o tempo inteiro que: Senhor, me salva agora. Eu não estou nunca salvo, eu estou sempre tendo que renovar minha salvação, quando na verdade a alegria da salvação tem que ser o tempo inteiro, porque nós somos salvos em Cristo Jesus, nós cremos no Senhor Jesus. A salvação vem pela fé, aleluias. Nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos entender que eu e você, assim como Davi, somos pó, somos cinza, e se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós estávamos aniquilados. Aleluias. Versos 17 e 18: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amados, quando nós seguimos o Senhor, quando nós buscamos em nossa vida cumprir os seus preceitos, quando nós buscamos cada dia estar mais correto perante a presença de Deus, as misericórdias do Senhor são eternas sobre as nossas vidas. Sim, nós erramos, mas nós precisamos buscar cada vez mais ser santo como o Senhor. Sim, nós precisamos buscar nos afastar do pecado. Nós precisamos sim nos render perante o Senhor. Sim, nós precisamos buscar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E nesses tempos que vivemos, tempos de dificuldades, tempo de sofrimento, tempo que muitos pensam e dizem: nós estamos pagando os nossos pecados. Amados, eu já ouvi pessoas dizendo que estão com doenças na sua família porque estão em pecado. Irmãos, nosso Deus não é assim, irmãos. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é misericordioso, meus irmãos. Ele sabe da nossa pequenez, Ele sabe, Ele conhece os nossos corações.
Ele sabe sim quando nós temos daqui a pouco uma intenção de realmente pecar, mas Ele também sabe que nós somos falhos. E muitas vezes nós pensamos que esses momentos de sofrimento são punição de Deus. Irmãos, como já disse, o mesmo sol que está para os justos está para os ímpios. A diferença é que nós temos a paz que só Jesus pode nos dar. Nós temos essa paz maravilhosa que preenche os nossos corações, que mesmo em meio à dor nós temos a esperança. Essa esperança que faz a diferença em nossas vidas. Para o mundo tudo acaba ali na sepultura, mas a sepultura para nós é o começo. Aleluias, é o começo, ou melhor, é a continuação, porque aqui nós adoramos, no céu nós vamos adorar. Aleluias. Por isso, o rei Davi, o homem Davi, o menino Davi, ele começa seu salmo dizendo: bendiga o Senhor, bendiga o Senhor. E bendizer o Senhor não é somente na hora boa. Bendizer o Senhor não é somente na hora da felicidade, quando tudo está bem, mas também é na hora do sofrimento. E como o profeta Abacuque diz em Abacuque 3:17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, seja no momento que falte alimento na minha casa, seja no momento que eu esteja sem emprego, seja no momento que eu esteja com algum familiar nas drogas, seja um momento que eu esteja ruim de saúde, seja no momento que eu tenho perdido um ente querido, aleluias, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus na minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aleluias. Adore o nome do Senhor aqui esta noite. Adore o Senhor, o nome do Senhor aqui esta noite. Ele vai te fazer andar em lugares altos. Ele vai fazer você passar por cima de todas as dificuldades, passar por todos os sofrimentos, por todas as angústias. Você não está sozinho nesse barco. Você não está sozinho nessa situação. Ei, você não está sozinho. O Senhor está contigo por onde quer que andares. Ele está com você. O Senhor Deus está com você. Muitas vezes você sente no seu coração, né, como se estivesse só, como se ninguém estivesse ao seu lado. Muitas vezes os familiares até mesmo viraram as costas para você. Mas saiba você que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não esquece dos seus. Deus não esquece dos seus. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim. Aleluias, aleluias. O que nós precisamos é adorar. O que nós precisamos é bendizer ao nome dEle, agradecer a Ele por tudo que nós vivemos até hoje. Andar acima das dificuldades, acima das circunstâncias, e entender aquele texto que diz que somos mais do que vencedores. Porque nós somos mais do que vencedores. Nós vemos na palavra que antes diz que passa por aflições, passa por lutas, e começa a citar várias lutas, e diz que por isso sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor não é porque eu estou rico, milionário. Eu sou mais do que vencedor porque Deus me dá força para suportar as aflições. Aleluias, esse é o sentido de ser mais do que vencedor. Convido você a se pôr de pé essa noite.
E vamos adorar ao nome do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor.